Fala pessoal, Leonardo Vieira aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do aumento do preço dos combustíveis e como que fica a situação do Haddad com isso tudo que está acontecendo. A gente já sabe que o Lula veio para arrecadar mais, né? Arrecadar mais para ele e para os amigos dele. A gente tem visto grandes absurdos, né? Voltaram a abrir as torneiras da verba estatal para os jornais, para as mídias, para os artistas. A gente vê que a Cláudia Raia já recebeu 5 milhões de reais, né? E aí a gente viu aquela tragédia que o Lula só mandou 2 milhões. Aí a gente vê onde que estão as prioridades, né? E ele continua com aquele discurso populista, né? Não desceu do palanque ainda não tem um projeto de governo. Tudo que ele fica falando é a respeito do Bolsonaro, quanto ele era ruim, fica insistindo nisso e procurando sempre culpados. E é justamente nessa situação que entra o Haddad. Ele fica culpando o Banco Central sobre a questão dos juros altos, tendo em vista que a inflação está aumentando e a projeção para a inflação desse ano cada semana tem aumentado. E aí a gente já sabe onde que isso vai parar. E aí agora a gente já tem a questão do fim da desoneração dos combustíveis. Ou seja, os impostos que o Bolsonaro reduziu dos combustíveis, ou seja, ele zerou o imposto federal que incidia sobre os combustíveis, o Lula vai retomar, que ele precisa arrecadar, até mesmo para poder bancar todo mundo que ajudou ele a subir ao poder. E aí a gente está vendo que o preço dos combustíveis também vai subir. E aí o que acontece? A inflação, consequentemente, já vai aumentar. Na verdade, o aumento dos preços, que a gente sabe que inflação é o aumento da base monetária. Então o aumento dos preços já vai começar a subir e aí a gente já tem um cenário se agravando na situação política atual. E aí a questão do Haddad, como que fica? Mais uma vez, o Lula procura um culpado para essa situação. E a gente vê que tudo que o Haddad começa a comentar, o Lula ele desconversa, vem com outra definição logo após. Ou seja, ele está lá só para ser o boi de piranha. Aquele cara que vai ficar ali para receber a culpa quando as coisas derem errado. E aí o Lula continua com esse discurso populista, ainda assim aumenta o imposto nos combustíveis, e aí o culpado, no final das contas, que fica totalmente impopular, é o Haddad, e ele acaba sendo queimado e saindo do governo. E assim o Lula continua o processo de procurar outro culpado para o desgoverno dele. Bom, isso aí a gente já conhece. O principal ponto dessa situação toda que a gente está vendo é a gente conseguir convencer as pessoas que teve muita gente que imaginou, mesmo não sendo esquerdista, mesmo não apoiando Lula, teve muita gente que achou que quando o Lula chegasse ele ia dar um jeito de reduzir os preços, que nem fez a Dilma lá no passado, né? Só que ela reduziu o preço dos combustíveis na martelada, né? Controlando o preço do combustível na própria Petrobras, o que era totalmente errado. E Bolsonaro que fez o certo, que era reduzindo os impostos. E aí a gente vê o cenário que as pessoas não estavam querendo enxergar. E aí, qual que é a nossa missão? Nossa missão é compartilhar esse vídeo, compartilhar essas informações, levar isso para mais pessoas, dar aquele sacode para o pessoal começar a entender que o Lula está aqui é para isso. Ele veio realmente para prejudicar o Brasil, para prejudicar a vida do brasileiro. Ele quer aumentar impostos. Ele sabe que são medidas totalmente impopulares, mas ele está sem caixa e precisa ajudar os amiguinhos, né? É muita boquinha para alimentar, são muitos carguinhos que ele precisa oferecer e sem questão da grande mídia e os artistas que ele precisa pagar, né? A desoneração através da lei do Rouanet, emitindo esse valor tão grande assim para os artistas, não tem problema, né? Então isso aí ele pode abrir mão desse valor, mas nos impostos ele não pode porque ele quer arrecadar para ele e para os amiguinhos dele. Então a gente fica com mais essa lição. Então compartilha esse vídeo, conversa com as pessoas, fala a respeito desses detalhes aí e a gente vê que esse governo já está indo de mal a pior. E a gente que acaba se ferrando nessa história toda. Certinho? Bom, por esse vídeo é isso, forte abraço e até a próxima.